E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael Alves para mais um vídeo aí do nosso canal sobre o Plano de Estudo Tutorado, volume 6, Sociologia, do terceiro ano do ensino médio, semana 3. Para a nossa semana 3 do PET 6, trabalhamos aqui com o texto do Rafael Davidson dos Santos Júnior. Com proposta de estudo, vamos falar sobre a racionalização do trabalho, conhecendo um pouco sobre o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo. Para contextualizar essa nova organização do trabalho com o campo da racionalização do trabalho, refletimos aqui final do século XIX e início do século XX, novas formas da industrialização que buscavam por mais produção e menos custos, o que aumentaria os lucros. Várias teorias, então, foram desenvolvidas nesse período. E falamos sobre o norte-americano Frederick Wilson Taylor, que lançou em 1911 o livro Princípios da Administração Científica, que propunha a aplicação de princípios científicos na organização do trabalho, buscando mais racionalização do processo produtivo, com estratégias gerenciais fundamentadas em um rigoroso controle de tempo e movimento, na especialização das atividades e na remuneração por desempenho. Taylor dá aí um norte para essa racionalização do trabalho lá no início do século XX. Como proposta, ele traz então esse modelo que ficou conhecido como Taylorismo, que buscava a padronização de todas as atividades de produção definidas pela administração e depois repassadas aos trabalhadores. Um sistema com o objetivo de aumentar a produtividade através de mecanismos que permitem aos administradores controle e intensificar o ritmo e assim aumentar os lucros dos donos dos meios de produção. Essa prática em questão, a gente começa a observar como esse aumento de produtividade também envolve uma exploração da força de trabalho e também amplia o sentido de alienação do trabalho. E vamos aqui refletir um pouco mais nessa proposta de entender a racionalização do trabalho. Esse pensamento do Taylor contribuiu para um modelo prático de produção, que ficou conhecido como Fordismo, criado pelo empresário Henry Ford, que inovou ao produzir veículos padronizados e em grande quantidade, o que barateava os custos de produção e o preço do produto final. Dessa forma, aumentava o mercado e alcançava um maior número de consumidores. E assim, Ford desenvolveu a linha de montagem em série, na qual os trabalhadores se fixavam em seus postos de trabalho e o objetivo de trabalho se deslocavam em trilhos ou esteiras. Cada trabalhador era especializado apenas em uma única tarefa. Temos aí uma reflexão de entender como esses ritmos ditados pela velocidade da linha de produção criou aí situações complicadas e diversas de análise aqui nessa produção fordista, que não só atingia o campo da alienação do pensamento dos trabalhadores, mas também a própria alienação do corpo, limitando e condicionando os trabalhadores a uma exigência cada vez mais intensa do seu próprio corpo e da sua própria mente. Uma proposta para a gente refletir, inclusive, a linha de produção fordista, foi colocado no filme Charlie Chaplin, Tempos Modernos, uma grande obra aí do grande cineasta Charlie Chaplin, que promove e provoca aí uma reflexão também sobre o tema do Fordismo naquele período. A partir das décadas de 1970 e 1980, principalmente aí, com um avanço do sistema de produção capitalista pós Segunda Guerra Mundial e crises econômicas que marcaram esse período, exigiu que a indústria tivesse que se orientar para atender a um mercado consumidor mais segmentado e passou a exigir maior oferta, melhor qualidade e menor preço. Com o modelo Fordismo foi feito para produzir um grande volume e de forma padronizada, começou a receber críticas pela falta de possibilidade de flexibilização. E assim, nesse contexto, surge um novo sistema de organização do trabalho, conhecido como Toyotismo, que, desenvolvido pelo engenheiro Taishi Ohno, da Toyota Company. Esse modelo foi utilizado pela Toyota desde a década de 1950
mas só 20 anos depois se tornou paradigma do sistema industrial mundial. O que a gente vai observar aqui de uma grande diferença desse sistema toyotista é a flexibilização da produção, trazendo aqui organização da produção e entrega no momento e em quantidade exatas, trazendo a importância da qualidade dos produtos, menor custo de produção, com a redução de estoques e números reduzidos de trabalhadores. Assim, o toyotismo promoveu a mudança do sistema de produção estática para os flexíveis. O toyotismo pode dar conta de pequenos pedidos com exclusividade pela demanda do comprador. Atualmente, é possível identificar esse modelo de produção nas empresas que vendem produtos personalizados, que só são produzidos após as especificações dos clientes serem definidas pelo consumidor. Outro ponto aqui para a gente refletir é a inovação do toyotismo, que foi o sistema Just-in-Time, que se baseia na coordenação minuciosa de entrega de material, de matéria-prima para a produção, ou seja, um sistema de terceirização pelo qual não é preciso estocar produtos, e este modelo permite que a empresa venda o produto antes de adquirir as matérias-primas que serão utilizadas para fabricá-los. E aí entra aqui também a questão do trabalhador. Quando nós estamos falando do Taylorismo, Fordismo, onde o funcionário era especialista em uma única e simples tarefa, o modelo toyotista promove e provoca no funcionário que passa a ser polivalente ou multifuncional, ou seja, deveria aprender e desempenhar várias tarefas. Inclusive aí um processo que já inicia mais ainda o maquinário na produção, transformando muitas vezes esse trabalhador operário em operador. E volta aqui uma outra reflexão. Por mais que tenha essa qualificação exigida, por mais que tenha também esse trabalho em equipe pelos trabalhadores, o modelo flexível ele também esbarra nos limites do trabalho alienado, ou seja, o trabalhador continua a ser explorado e também a não dominar o processo produtivo. E aí é um ponto para reflexão para a nossa aula aí sobre essa racionalização do trabalho, que acaba contribuindo ao mesmo tempo para um avanço do desenvolvimento da produção, mas também implica impactos da vida do trabalhador, principalmente no sentido da alienação, que vai do mental ao corpo. Atividades da semana 3. Segue para vocês o modelo de gabarito para a semana. Como já podem ver, são 4 questões de múltipla escolha. Questão 1. As inovações na organização do processo de produção, desenvolvidas a partir do final do século XIX e início do século XX, ficaram conhecidas a partir da derivação dos nomes de seus principais expoentes, Frederick Taylor e Henry Ford. Além disso, o Taylorismo e o Fordismo caracterizavam respectivamente dois princípios de organização do trabalho, denominadas... Pessoal, quando a gente coloca essas duas linhas de produção, esse pensamento, né, que cria esse campo da racionalidade na organização do trabalho, vamos observar fatores importantes aqui. Primeiro, vamos citar aqui o Taylor, que traz no campo do trabalho, da produção, um olhar da engenharia, um olhar científico, da administração científica. E quando a gente coloca já uma leitura do Ford, um empresário, um empreendedor, já traz estratégias baseadas nessa administração científica a partir de um grande maquinário, que é a linha de produção, que é o maquinário ali, uma esteira de produção que agilizaria o tempo para ter uma produção mais rápida e eficaz. Então nós temos aí essa leitura para ser observada, para compreender e observar aí as questões que seguem, e observar as alternativas que seguem. Então vocês vão olhar e observar, vão aí por eliminação, vocês vão conseguir responder bem essa questão. Questão 2. Ao adotar a linha de montagem, Henry Ford pretendia baratear a produção de automóveis para que se tornasse uma mercadoria comum a ponto de um operário e sua empresa poder comprar um. O primeiro modelo produzido em uma linha de montagem ficou mundialmente famoso. Este modelo era o... Essa pergunta ela é uma pergunta que vocês vão ter que
estar aprofundando na discussão, vocês vão ter que estar aprofundando no contexto histórico do que foi o Fordismo para poder chegar e responder. Porque vocês vão observar aí que tem várias propostas, mas no próprio texto que vocês trabalharam para chegar aqui, né, no PET, vocês vão deparar com esse modelo aqui tão famoso, né? Ficou tão famoso na introdução do Fordismo. E aí vocês vão, nessa leitura, fazer essa interpretação e fazer essa eliminação para chegar na resposta correta. Questão 3. Com a implantação do toyotismo, houve uma sensível alteração no sistema produtivo industrial, que é importante contextualizar o toyotismo, como a gente viu no próprio material aí do PET e também aqui no nosso vídeo, que um dos fatores centrais quando a gente fala do toyotismo são refletir o sistema de produção flexível, que promove uma mudança nessa produção massiva, né, nessa produção em alta escala, e nessa produção também de massa, e passa a ser de uma produção flexível, buscando nichos específicos, buscando reduzir também a produção, mas qualificando esse produto ou buscando ele variar esse produto para chegar no mercado. Então, esse ponto da flexibilização é um fator principal, a produção flexível. Questão 4. Vocês então vão aí ler a proposta segue, vão refletir esses espaços que tem para preencher e colocar aí alternativas que possuem as expressões que completam as lacunas de forma sequencial dentro do texto. Então, nessa leitura aqui, vocês vão percebendo e encaixando, né? Iniciando aqui, né? São estratégias desenvolvidas para conduzir o comportamento da indústria. Estamos aqui referindo os modos de produção. Consolidou-se no Japão. Se a gente faz aí o contexto, a gente trabalhando no texto, inclusive esse modelo, a gente vai lembrar que quem se consolidou no Japão foi o toyotismo. E depois difundiu-se em todo o mundo, tendo como papel a substituição de um modelo não flexível, que era o Fordismo, iniciado lá no início do século XX, e acabou perdendo forças pós Segunda Guerra Mundial, e foi também aí uma proposta de uma mudança no mercado e na industrialização. Então é isso, em relação ao nosso plano de estudo tutorado volume 6, peço a vocês que assistam outros vídeos aí do nosso canal em relação às atividades do PET de Sociologia, como também assistam outros vídeos que estão produzindo aí para vocês nesse período de estudo remoto. Desde já, muito obrigado e até a próxima!